quero conversar hoje é tornar-se pessoa. Esse tema foi muito discutido, muito trabalhado em um livro de Carl Rogers, com esse título, Tornar-se Pessoa. E da teoria de Carl Rogers, eu vou abordar apenas 2 tópicos importantes, que é a questão da congruência e a questão da aceitação incondicional. Imagine que quando uma criança nasce em uma casa, essa criança, ela vai aprender com seus pais, ela vai aprender a identificar coisas, conceitos, valores, mas vai chegar um momento em que ela vai precisar tornar-se pessoa. Quando é que isso ocorre? Quando ela é capaz, ou quando ela começa a desenvolver a capacidade da coerência em relação aos seus sentimentos, ser capaz de tomar decisões, ser capaz de julgar, de compreender, de entender um contexto. E todo esse processo de tornar-se pessoa é um processo que vai durar toda a vida. Essa crença que todo ser humano ele tem potencial para evoluir, para melhorar, para decidir. Carl Rogers acreditava que investir no ser humano é uma coisa extraordinariamente necessária e que causa bem-estar, porque todo ser humano ele tem em si a potencialidade de vir a ser alguém em equilíbrio. Ela tem essa capacidade de chegar à estatura, não permanecer na infantilização, mas viver a maturidade da vida. Então, caminhar sem a intervenção direta de uma outra pessoa é um processo difícil, é um processo muitas vezes doloroso, mas necessário. Porque se continuamos andando pela vida como se não fôssemos capazes de tomar decisões, de assumir aquilo que nós desejamos, o que é que ocorre? Nós agradamos todo mundo, mas não agradamos a nós mesmos. Então, a autenticidade é um caminho necessário para a maturidade. Tornar-se pessoa é admitir a responsabilidade que nós possuímos em relação à nossa existência. Aí Carl Rogers declara no seu livro Tornar-se Pessoa: não ajuda a longo prazo a agir como se eu fosse alguma coisa que eu não sou. Então, no momento em que eu admito o que eu não sou, o que é que pode acontecer? Eu posso criar um caminho para me tornar. Mas quanto mais eu escondo, quanto mais eu nego quem eu sou, menor se torna a possibilidade de evolução. Não serve de nada agir como se você estivesse calmo e agir de maneira delicada, quando naquele exato momento você está irritado e disposto a criticar. Quando Carl Rogers aborda isso, ele está querendo dizer o seguinte: sinta o que o seu corpo manifesta. Porque enquanto você sente, você consegue acolher os seus sentimentos e é muito mais fácil você tratar do modo como você deve reagir no momento que você acolhe o seu sentimento. Então, se você está triste, admita no corpo e na mente que você está triste. Se você está irritado, admita no corpo e na mente que você está irritado. Porque na medida que você consegue perceber quem você é e aquilo que se passa com você, aí sim você está em condição de agir de maneira adequada, porque você reconhece o que está acontecendo com você. Então, Carl Rogers diz o seguinte: não serve de nada agir como se você soubesse as respostas dos problemas, quando na verdade você ignora. Então, quando você não tem entendimento, ainda não tem clareza, você precisa admitir isso em você, para que diante da ausência de resposta, da ausência de um direcionamento, você aquiete a sua mente para construir essas respostas.
Então, quanto mais energia você gasta para mostrar uma coisa que você não é, ou para se comportar como se você já tivesse conquistado algo que você não conquistou, você divide a energia e não se torna apto para viver o aqui e agora com as situações sentimentais que se instalam na vida da gente. Não serve de nada agir como se você tivesse afeição por uma pessoa, quando na realidade o que você tem vontade é de ser hostil com ela. Quando ele diz que não vale de nada, que não serve de nada, você demonstrar que você gosta de uma pessoa quando você não gosta, é porque no momento em que você admite que você não gosta, que você não tem prazer, que aquela presença é incômoda para você, a partir disso, aí você vai decidir: quero ter essa pessoa na minha vida? Quero que essa pessoa faça parte do meu dia a dia? Eu quero, na verdade, que ela faça parte do meu ambiente familiar? Então, todas as vezes que nós agimos de maneira incongruente, nós causamos desconforto interno. Quer dizer, o outro tem uma percepção, você tem a percepção contrária daquilo, e o que é que ocorre? O sentimento, a razão e o corpo, ele vai reagir de conformidade com a verdade, né? Então, não serve de nada agir como se você estivesse segura, quando na verdade você se sente receosa ou hesitante. Então, é claro que se naquele momento você se sente inseguro, você pode não compartilhar com as pessoas, você pode não compartilhar com pessoas íntimas, mas você precisa pelo menos admitir o sentimento de insegurança que lhe habita naquele momento. É exatamente a aceitação de quem se é, a aceitação do que se sente. E Carl Rogers diz o seguinte, que se você consegue fazer isso, você está no caminho da autenticidade. E estando no caminho da autenticidade, você está tornando-se pessoa na medida que você admite quem você é e como você está no mundo. Não serve de nada agir como se você estivesse bem quando você se sente doente. Há uma percepção social de que, por exemplo, se você adoece, ninguém pode saber que você está doente. Se você está com uma doença, por exemplo, como um câncer, ou você está com uma doença como diabetes, alguma doença desse tipo, há um imaginário de que quanto mais você esconde, é melhor. Por que isso? É pela falta de autenticidade em relação a quem o ser humano é. Todo ser humano, ele tem a potencialidade, ele tem a capacidade de adoecer. Todo ser humano adoece em alguma etapa da vida. Não é possível passar pela vida sem um adoecimento. Mas o que é que nós consideramos? Que precisamos negar o nosso adoecimento. Então, como é que alguém vai se portar na vida de maneira empática? Como é que alguém vai poder ajudar você, ou me ajudar, se eu me mantiver numa postura como se a doença, os problemas, o desemprego, as situações não me tocassem? Imagine, todo ser humano em algum momento pode perder o emprego. Mas há quem esconda de maneira intensa, porque ninguém pode saber que eu estou desempregado. Faz parte da vida humana passar por adversidades. Então, essa busca pela coerência é aceitar a si mesmo como alguém irremediavelmente imperfeita. Por que o ser humano tende a mentir tanto? Porque ele precisa negar. De algum modo, ele aprendeu que ele precisa negar que ele é simplesmente um ser humano. Aí Carl Rogers diz, aceitando a imperfeição, você tem como ponto de partida essa imperfeição para ir na direção do melhor que você pode oferecer para si mesmo e para a sociedade que você está inserido. Ouvir a si mesmo, aceitando-se, compreender quando está irritado, quando você está aborrecido.
Todas as vezes que você consegue acolher, todas as vezes que você consegue ouvir a si mesmo e perceber no corpo as suas angústias, o que é que acontece? Aceitando que é assim que eu me sinto aborrecida nesse momento, eu me sinto irada, eu estou muito chateada. Então, quando você entra em contato com o que é humano, aí sim, aí você tem potencialidade, né? Do tornar-se pessoa de maneira mais autêntica, vivendo uma vida com mais coerência. Quando se sente rejeitado, você precisa admitir isso. Quando você se sente angustiado, você precisa também admitir isso. Quando você está triste, você sabe que tem pessoas que quando elas se percebem tristes, elas se afastam dos amigos, se afastam também dos parentes, porque ninguém pode saber que você naquele momento está triste. Por que isso? Todo ser humano é tocado pela tristeza. Todo ser humano é tocado pela angústia. Todo ser humano em algum momento vai ser tocado pela enfermidade e pelas adversidades. Quanto mais distante nós ficamos daquilo que é humano, mais nos perdemos na vida. Quando se está alegre e cheio de sonhos, ótimo, mas quando a alegria se esvai e quando o sonho fica nublado, é preciso admitir que isso está acontecendo com você. É eficaz permitir ser o que realmente se é. Admitir os limites da resistência, da tolerância e aceitar isso como um fato. Eu preciso aceitar que eu sou humana e que tudo que toca o ser humano pode me tocar. Tudo aquilo que o ser humano vivencia, isso pode acontecer comigo. Saber o que você é e o que você sente ajuda a não desejar com tanta veemência, com tanto desejo, moldar e manipular as pessoas. Quanto mais congruente, quanto mais a busca da autenticidade, quanto mais você admite a humanidade do ser, menor é a necessidade de você ter que manipular as pessoas, de moldar as pessoas, de exigir das pessoas isto ou aquilo. Aceitar esses sentimentos, como você aceita o entusiasmo, a alegria, também aceitar o momento em que você não se sente alegre, né? Quando essa tolerância, ela acontece em relação aos seus sentimentos, você se prepara para viver com o outro. Você está mais preparado para viver com o outro na sua complexidade. Compreender o outro, ele só vai acontecer depois de eu ter iniciado um processo de conhecer a mim mesmo, de conhecer os meus sentimentos, de conhecer as minhas dores. O fato de ser compreendido, ele assume um valor muito positivo nas relações. Mas o caminho é o autoconhecimento. O caminho é tornar-se pessoa. É enriquecedor abrir canais dos quais os outros possam mostrar as suas fraquezas, mostrar os seus sentimentos e poder comunicar. Alguém só vai se aproximar para falar das suas fraquezas se você mostrar-se humano também. Toda pessoa, ela é uma ilha no sentido muito concreto do termo, disse Carl Rogers. Então, o que é que vai fazer? Qual é o caminho para que essa ilha que sou eu e essa ilha que é você haja um encontro? É eu aceitando quem eu sou e liberando o outro para que ele seja o que ele é, o que ele deseja ser, o que ele se percebe sendo. E eu diminuir essa expectativa de querer controlar, de querer transformar a vida de uma outra pessoa. Quanto mais aberto eu estou às realidades em mim e também nos outros, menos eu me vejo procurando a todo custo controlar e remediar todas as situações. Aí eu ouço o paciente dizendo assim: quando eu fico com algo que eu não posso controlar, eu me desespero. E na realidade, há muitos motivos que você não vai poder controlar e eu também. A estabelecer objetivos claros. Que objetivos claros são esses?
nem eu quero moldar o outro, diz Carl Rogers. Então, eu vou tentar não buscar moldar os outros, mas eu vou buscar, a todo custo, compreender quem sou, perceber a minha história, perceber as minhas limitações, aceitar as minhas imperfeições e, desse modo, caminhar de maneira mais saudável nas relações pessoais. Então, Carl Rogers afirmou: sinto-me muito mais feliz, simplesmente por poder ser eu mesma e deixar que os outros sejam eles mesmos. Então, o que isso está querendo mostrar para a gente? É que a avaliação das outras pessoas não nos serve de guia. O juízo que os outros fazem a nosso respeito não pode moldar a pessoa que somos. Então, pensar o tempo todo o que é que fulano vai pensar, o que é que não sei quem vai pensar de mim, não. O responsável pela sua existência precisa ser você. E você precisa, então, admitindo as imperfeições, admitindo as adversidades que se encontram em você, as contradições que existem também em você. Então, é nesse caminho de se enxergar imperfeito, de se enxergar alguém que está se tornando pessoa, porque está tomando conta da sua existência. No momento em que nós caminhamos nessa direção, a maturidade começa a nos habitar. Não posso delegar a ninguém o cuidado de avaliar meu interior ou de determinar sua significação ou a sua utilidade. Isso quer dizer, eu não posso delegar para o outro o poder de dizer que caminho devo seguir, qual escolha devo fazer. Ao contrário, eu preciso lembrar o tempo todo o que disse Carl Rogers. Sinto muito feliz, simplesmente por ser eu mesma e deixar que os outros se tornem quem são. Um grande abraço para você.